Povo, sem enrolação, vamos lá, vai. O prof vai falar com vocês rapidinho aqui sobre as angiospermas, e aí a gente finaliza essa história de ciclo de vida de planta, que eu sei que é uma dor de cabeça aí na vida de muita gente, porém, eu acho que faz parte do nosso momento aqui, faz parte do que a gente está estudando, então a gente precisa ficar ligado. Vou dar alguns toques para vocês aqui no ciclo das angiospermas agora, para a gente ficar ligado, e é isso aí, tá? Deixa eu pegar só aqui para poder compartilhar com vocês. Vamos lá, voltando aqui. Deixa eu abrir a tela aqui para mim. Olha esse áudiozão aí, hein? Vamos lá, meu filho. Bora compartilhar. É bom porque ele não abre a aba, né? Aí fica bom pra caramba. Vamos abrir o compartilhamento. Aí. Jesus amado. Boa. Até que enfim abriu. Vamos lá. Aí. Beleza. Então vamos lá. Falando das angiospermas, então, e tentando analisar aqui o ciclo de vida dessas plantinhas, desde a formação do grão de pólen e do óvulo até esse grão de pólen chegando na parte feminina da flor e fazendo aí a germinação desse grão de pólen, crescimento do tubo polínico e a dupla fecundação, que é a grande novidade evolutiva das angiospermas, tá? Então, o que tem de diferente das angiospermas para as gimnospermas? Essa estrutura reprodutora linda e maravilhosa e sensacional, que é a flor. E você pode, sim, quando nós formos estudar as flores, quando falarmos um pouquinho mais sobre os órgãos vegetais, a gente vai ver que existem diferentes tipos de flores e tudo mais, mas que as flores, elas têm algumas estruturas básicas, que são as partes reprodutivas das flores. E quem são elas? Então, nós temos a parte masculina, que é formada aqui, ó, pela antera e pelo filete. Essa parte masculina nós chamamos de estame, tá? E nós temos o pistilo, tá? Que é a parte feminina, que é formada pelo estigma, pelo estilete e pelo ovário, tá? Então, parte feminina, pistilo, parte masculina, estame, beleza? Ou a gente pode chamar a parte masculina de androceu e parte feminina de gineceu. Então, esses nomes que vão aparecer para você. Dentro da antera, você vai ter aqui células do microsporângio diploides que vão sofrer meiose para produzir os grãos de pólen dentro da antera. E aqui dentro do ovário, você vai ter células do megasporângio que vão sofrer meiose e vão produzir o quê? Os óvulos, que na verdade aqui nós já chamamos de saco embrionário, beleza? Professor, vai ter slidezão para a gente depois? Sim, esses slides que eu estou usando eu vou postar para vocês, tá? Junto com o vídeo dessa aula que vou deixar gravado, beleza? O Vicente perguntou, então vou postar esses slides. Esses slides, assim, eles têm outras imagens, né, que resumem os processos reprodutivos, mas, óbvio, vou postar para vocês esses slides aqui também, tá? Professor. Oi. A carpela também é esse negócio aí? Muito bom. Vamos lá. Carpelos. O que são os carpelos? Os carpelos, eles são as folhas modificadas que deram origem a essa estrutura gigantesca aqui, ó, que é o estigma, o estilete e o pistilo, beleza? Então, o que aconteceu? Os carpelos são folhas modificadas que se fundiram, e aí fundiu e formou essa estrutura aqui, beleza? Então, você pode ouvir falar desse termo também, carpelos. Fechou? Então, nada mais é. Falou de carpelo, o carpelo está juntinho aqui, para formar essa estrutura, essa parte feminina da flor, tá bom? Depois nós temos as partes estéreis, né, da flor, que são as partes que servem para proteção e atração de polinizadores, que são as pétalas, que geralmente são coloridas, e as sépalas, que geralmente são verdes, tá? Aí tem o receptáculo floral, que é onde você tem ali o pedúnculo que vai fazer ali a junção da flor na planta, beleza?
Então, essa é a visão geral de uma flor. Nós temos a parte masculina, a parte feminina. Então, gineceu, androceu. Gineceu, parte feminina, androceu, parte masculina. E aqui, então, lembrando que você pode ter flores que têm sexos separados. Então, você pode ter em uma espécie vegetal uma flor que só tenha estames e uma outra flor que só tenha gineceu ou pistilos. Beleza? Só. Ou você pode ter plantas que são como essas, onde você tem na mesma flor as duas estruturas reprodutoras. E aí me mandaram mensagem, inclusive foi até bom lembrar disso aqui, porque mandaram mensagem para o prof perguntando assim, ô prof, mas se você tem na mesma flor, ou talvez pensando lá no caso das gimnospermas, se eu tenho na mesma flor, na mesma planta, as duas estruturas reprodutoras, não corre o risco de ocorrer, de rolar uma autofecundação? Não. Por quê? Porque essas partes masculinas e femininas, elas amadurecem em épocas diferentes justamente para evitar a autofecundação. Porque nós estamos falando de organismos que eles evoluíram ao longo do tempo. E evolutivamente, para as plantas, não é vantajoso você ter clones. Não só para as plantas, mas para qualquer ser vivo. Para qualquer ser vivo, a diversidade genética ela é vantajosa. Por isso que a reprodução sexual, ela é prioritária na maioria das espécies do que a reprodução assexuada. Pode ver que a maioria dos organismos que são evolutivamente mais adaptados, né, ao ambiente natural, eles fazem reprodução sexuada. Por que reprodução sexuada? Para promover mais variabilidade genética. Quanto maior variabilidade, nossa, o prof tá mal hoje. Quanto maior a variabilidade genética, maior a possibilidade desses seres vivos sobreviverem em um ambiente que pode sofrer aí uma mudança drástica, tá? Então, a variabilidade genética é muito importante para a manutenção das espécies no ambiente natural. Agora, pensando nisso, é que as plantas criaram mecanismos de adaptação para não ter autofecundação. E eu vou comentar com vocês, quando estudarmos os órgãos vegetais reprodutivos, falando especificamente das flores, que as flores criaram alguns mecanismos para tampar, por exemplo. A parte feminina cria um chapéuzinho aqui nessa parte de cima do estigma, que é onde recebe o grão de pólen. Então ela cria um capuzinho que evita a entrada do pólen da própria planta. Então o pólen só consegue entrar aqui no estigma se ele vier trazido por um agente polinizador, por uma abelha ou por um outro animal, entendeu? E isso evita a autofecundação, a autopolinização. Então, são alguns mecanismos que as plantas vão criando aí para que não tenha a autofecundação e ela não crie clones, tá? Continuando. Vamos falar agora da formação do grão de pólen. Como que acontece a formação do grão de pólen, então, nas angiospermas? Você tem aquela estrutura, então, das anteras. Então, dentro aqui das anteras, você tem células, que a gente chama de célula-mãe do micrósporo, que são as células do microsporângio, que são diploides. Essas células vão sofrer meiose e vão formar as células, então, ó, no final da brincadeira, dos micrósporos. Semelhante ao que já acontecia lá nas gimnospermas. Então, eu tenho uma célula diploide, que é a célula mãe do micrósporo, ou a célula do microsporângio, lembra? Micro, parte masculina. Essa célula do microsporângio sofre meiose, formam os micrósporos. Esses micrósporos, que são os esporos da planta, aqui nas angiospermas vai acontecer a mesma coisa que aconteceu lá nas gimnospermas. Eles não vão ser lançados no ambiente, não vão germinar e não vão formar uma planta ou uma estrutura reprodutora separada do vegetal. Não. Eles vão dentro da própria planta, dentro da própria estrutura do vegetal. Qual estrutura que é essa? Dentro da antera, esses micrósporos vão se diferenciar nessa estrutura linda e maravilhosa aqui, que é o grão de pólen. Esse grão de pólen jovem, ele sempre vai ter uma célula vegetativa, que é a célula do tubo, que vai promover o desenvolvimento, a germinação e a formação do tubo polínico, e essa célula generativa, que é a célula que vai dar origem aos dois gametas masculinos, tá bom? Então essa é a estrutura básica de um grão de pólen, são essas células iniciais que você precisa saber que existem aqui. Beleza. Agora eu tenho a formação do óvulo nas angiospermas, que é a parte feminina. O óvulo nas angiospermas também é chamado de saco embrionário. Aqui você vai ter uma cacetada de células formando esse óvulo, esse saco embrionário, tá? Então vamos lá, ó.
nós temos a parte feminina, formada, então, pelo estigma, que é o receptáculo de grão de pólen. Então, eu falo que essa parte é como se fosse um heliporto. Ela fica ali na parte superior da flor, só esperando o grão de pólen chegar. O grão de pólen chega aqui nesse estigma, germina, e o tubo polínico, o pinguelão da planta, cresce em direção ao ovário, certo? Que é onde você vai encontrar esse óvulo. Como que é a estrutura desse óvulo e como que ele forma o óvulo maduro ou o saco embrionário? Então vamos lá. Nós temos aqui o óvulo imaturo. Dentro desse óvulo, você tem aqui, ó, essa estrutura revestindo aqui, ó, tudo isso é o óvulo, beleza? Tudo isso é o óvulo. Então você tem aqui tegumentos, tecidos de revestimento nesse óvulo, e aqui dentro você tem a célula mãe do megásporo, ou seja, a célula do megasporângio, tá? Que é aquela célula diploide que vai sofrer meiose, e nessa meiose, cada célula mãe do megásporo, ou cada célula do megasporângio que sofre meiose, no final da meiose sabemos, 4 células. Aconteceu já nas gimnospermas, estamos repetindo isso aqui nas angiospermas, ó. Você vai ter 3 células degenerando, vão degenerar, só uma célula vai se tornar um megásporo funcional, tá? Que aí é o megásporo haploide. Haploide por quê? Ó, porque essa célula aqui sofreu meiose, formando um megásporo funcional. As 3 aqui vão degenerar, esse megásporo vai se desenvolver, vai sofrer 3 divisões agora por mitose, tá? Produzindo 8 núcleos diferentes, que vão se diferenciar em 8 estruturas dentro desse saco embrionário. Então, esse megásporo sofre 3 mitoses e forma o saco embrionário, o óvulo maduro, tá? Então, como que é esse óvulo maduro? Esse óvulo maduro tem na porção superior dele aqui, ó, 3 células chamadas de antípodas, tem 2 núcleos polares no centro, e aí você vai ter 2 células chamadas de sinérgides, e no meio, a oosfera. Professor, de todas essas células aqui, quais que nós precisamos saber alguma coisa sobre elas? A oosfera, que é o gameta feminino. Então, dentro do óvulo, dentro desse saco embrionário, está o gameta feminino, que é a oosfera, que é ela que vai dar origem ao embrião quando fecundada pelo gameta masculino. E essas 2 estruturas centrais, opa, peraí, deixa eu voltar, aí, ó. E essas 2 estruturas centrais aqui, que são quem? Que são os núcleos polares. Olha o que vai acontecer. Consigo, gente. Estou vendo aqui, ó. Prof, vê o chat aqui, ó, pelo celular, tá? Pode me mandar. Beleza? Será que ele consegue ver o chat? Sim. Pode me mandar aqui o que vocês precisam. Manda aqui a pergunta, beleza? Eu fico sempre com o celular junto do lado, só aberto o chat para poder ver o que vocês estão mandando, tá? Pode mandar aí. Se tiver alguma dúvida, manda pelo chat. Ou pode abrir o microfone também, pode mandar por áudio. Por isso que o prof fica com um fone aqui, para poder ouvir vocês também, caso precise. Eu sei que a orientação é para não abrir o microfone para falar, enquanto o prof está explicando, mas se for alguma dúvida e é pertinente, claro que você pode abrir e pode perguntar, tá bom? Então vamos lá. Qual o nome das células que o grão de pólen tem? Boa, deixa eu voltar então, ó. A Agnes perguntou para o prof, qual é o nome das células que o grão de pólen tem? O grão de pólen imaturo tem 2 células importantes, a célula vegetativa e a célula generativa. A célula vegetativa também é chamada de célula do tubo. E a célula generativa é a célula que vai dar origem aos gametas masculinos, que você pode chamar de gametas masculinos ou de núcleos espermáticos. A gente vai chegar nisso daqui a pouco, quando esse grão de pólen amadurecer e germinar lá no processo de polinização e de fecundação que a gente está vendo aqui agora. Beleza? Agnes, respondeu? Manda aqui no chat que sim, que não, manda um joinha para baixo, joinha para cima. Bom? Vamos lá. Aí, maravilha. Então, olha só. No final, então, da formação do saco embrionário, do óvulo, você vai ter 8 células. 2 grupos de células são importantes. A oosfera, que é o gameta feminino, e os 2 núcleos polares. Esses 2 grupos de células, então, vão participar do processo de fecundação e da formação do embrião e da semente e também do fruto, porque nós estamos falando de angiospermas agora, beleza? Vamos ver o que vai acontecer. Então, a gente já tem o grão de pólen, já tem o saco embrionário, já temos as estruturas que vão
carregar os gametas aí. Já sabemos onde estão os gametas, tanto da parte feminina quanto da parte masculina. Agora, a gente vai ver como é que eles se juntam e dão origem a um novo indivíduo. Ah lá. Pegamos agora o grão de pólen. Esse grão de pólen, diferente do que acontecia nas gimnospermas, ele pode ser polinizado, ele pode ser levado para a parte feminina de uma planta, a parte feminina de uma flor, de diversas maneiras. Você tem vários tipos de polinização. Você tem a polinização pelo vento, que é a anemofilia. Você tem a polinização por insetos, que é a entomofilia. Você tem a polinização até por morcegos, que é a quiropterofilia. Você tem polinização... O que mais? Vixe, tem várias outras. Tem um monte de coisa para a gente aprender ainda sobre isso. Mas eu não vou ficar enchendo vocês com muitos nomes agora, não. Mas as principais são a anemofilia e as por insetos, que é as entomofílicas, tá? Entomofilia. Então, olha só. Grão de pólen chegou até o estigma, que é o receptáculo do grão de pólen. Beleza. Esse grão de pólen caiu aqui. A célula do tubo, que é aquela célula vegetativa, germinou o grão de pólen e começou a desenvolver o tubo polínico. Aqui, ó, ela aqui embaixo, a célula do tubo. Quando isso acontece, aquela célula generativa sofre mitose e forma duas células espermáticas ou dois núcleos espermáticos. Essas duas células aqui, ó, são os gametas masculinos. Isso, tem dois, assim como tinha lá nas gimnospermas também. O tubo polínico forma esse sifão gigantesco, monstruoso, certo? E aí, você tem o quê? Você tem esse tubão sendo formado. Ó, a galera aqui já tá bombando, que é o professor. Então, não pode ter autopolinização? Não, de forma natural não, a não ser que você faça isso manualmente. Você pega lá o grão de pólen e você mesmo coloca no estigma de uma planta. A gente tem procedimentos que, para algumas espécies comercialmente viáveis, né? Então, espécies que têm interesse comercial, às vezes é interessante você ter clones, tá? Então, não vale a pena você arriscar uma nova, né, uma nova versão com mudanças genéticas, com misturas genéticas. Aí você faz clones, tá? Mas geralmente aí você vai fazer isso já de uma forma mais automatizada, você tem aí outras maneiras de você fazer reprodução de algumas espécies que não são sexuadas. Aí você faz reprodução assexuada por... Como que é que eu falei mesmo? Eu falei isso na aula passada, meu Deus do céu. Propagação vegetativa, que é quando você usa o caule, que é a mudinha, lembra da história da mudinha que a avó pede? Então, aí às vezes é melhor você fazer por propagação vegetativa, se a espécie permite que a reprodução ocorra a reprodução sexuada por propagação vegetativa, a galera costuma fazer dessa maneira, tá bom? Vamos ver aqui, ó. Flores de diferentes espécies podem fazer fecundação normalmente? Isadora, eu acho que essa pergunta quer dizer assim, que a fecundação pode acontecer entre plantas de diferentes espécies. Então, eu tenho uma flor de uma espécie, uma flor de outra. Se caiu pólen de uma lá, se pode acontecer? Dificilmente. Você não tem compatibilidade genética, tá? Então, é isso, ó. Olha lá. Tipo, o grão de pólen não diferencia de espécie para espécie? Lógico que diferencia. E a diferença está justamente na hora que ele pode até acontecer que na hora que caia lá, você não tem um reconhecimento inicial, beleza? Então aí ele pode até tentar se desenvolver, mas na hora que tenta fundir, as características genéticas não batem, tem incompatibilidade genética. Mas o prof vai dar uma pesquisada, que eu tenho quase certeza que existe alguma sinalização celular de compatibilidade de grão de pólen com o estigma aqui, para sinalizar, porque é o estigma que provavelmente deve mandar algum sinal para o grão de pólen poder germinar. E aí sim, você permite o desenvolvimento do grão de pólen e ocorre a fecundação. Então deve ter alguma compatibilidade bioquímica aqui de sinalização celular para que ocorra o estímulo da germinação do grão de pólen quando é da mesma espécie. Beleza? Muito massa, né? Então tá, vamos lá. Vamos terminar essa parte aqui para a gente entender essa parada, então como é que rola. Aí cresceu aqui, então, o tubão, beleza? Formando o sifãozão, ó o pinguelão da planta, ó o tamanho desse pinguelo. Aí cresceu o pinguelão, e esse pinguelão está fazendo o quê? Levando
os gametas masculinos. Nossa, peraí, deixa eu tomar uma água, tô me engasgando. Aguenta aí. Aí. Então, o que vai acontecer aqui? Esse tubo polínico agora, ele vai transportar pelo tubo os dois gametas masculinos, as duas células espermáticas. Então, o que vai acontecer? Lá nas gimnospermas, uma célula espermática masculina fecundava a oosfera e a outra degenerava. Beleza? Aqui, o que vai acontecer? Uma célula espermática, um gameta masculino, vai fecundar a oosfera, vai dar origem a um embrião diploide. Por quê? Célula espermática N mais oosfera N formam um zigoto 2N, que vai dar origem a um embrião diploide. Depois, você tem dois núcleos polares aqui no centro que também vão participar da fecundação. Por isso que nós falamos que nas angiospermas você tem uma dupla fecundação, porque um gameta masculino se junta com a oosfera e o outro gameta masculino vai se juntar com esses dois núcleos polares. Então você tem uma célula espermática N e você tem dois núcleos polares N, então vai ficar N mais N mais N. E aí você forma uma estrutura triploide, 3N. Essa estrutura triploide 3N, ela vai dar origem, olha que negócio maluco, ela vai dar origem a uma célula mãe do albúmen, que a gente chama. Quem que é o albúmen? É o endosperma, é o tecido nutritivo para o embrião, enquanto ele ainda está se desenvolvendo dentro da semente. Então, rola a fecundação de uma célula espermática com a oosfera, forma esse zigotão 2N. Vai ter a fusão dos dois núcleos polares com a outra célula espermática, forma essa estrutura que é chamada de célula de mãe do albúmen ou endosperma 3N. Agora você sabe de onde surgiu esse 3N. Um N da célula espermática e um N de cada núcleo polar. Beleza? O que é essa célula mãe do albúmen? Ela vai dar origem a essa estrutura aqui, ó, endosperma, tá? Ao endosperma, que é o tecido nutritivo para esse embrião. E aí o que vai acontecer aqui? Embrião, endosperma e tegumento, que é essa parte amarelinha aqui, você tem a formação da sua semente. Então, a sua semente agora tem o endosperma triploide, o embrião se desenvolvendo, o tecido de revestimento da semente. E aqui dentro dessa semente, olha que legal, ó, você tem de novo a representação, ó, do endosperma, o embrião e agora do cotilédone. Ô, professor, o que é esse negócio de cotilédone? Lembra dos dois principais grupos das angiospermas? Monocotiledônia e eudicotiledônia? As monocotiledôneas só tem um cotilédone. Professor, o que é o cotilédone? É uma folha modificada. Para que ela serve? Ela serve para pegar os nutrientes do endosperma e armazenar no cotilédone ou transferir esse nutriente para o embrião. Beleza? Essa é a função do cotilédone. Quando a semente tem só um cotilédone, ela é uma monocotiledônia. Quando a semente tem dois cotilédones, ela é uma eudicotiledônia, tá? Que são as dicotiledôneas verdadeiras. Depois que isso acontece... Repete a função, por favor. Oi? Repete a função, por favor. Função do cotilédone? Do cotilédone. Sim, senhora. A função do cotilédone é capturar os nutrientes do endosperma e transferir para o embrião, ou armazenar os nutrientes que antes eram do endosperma, beleza? Então, armazena e transfere nutrientes para o embrião. Essas são as funções do cotilédone. Foi? Maravilha. Então, agora vamos lá. Depois que isso acontece, o processo de fecundação da oosfera com a célula espermática promove a estimulação de liberação de hormônios ali no ovário da planta, certo? Então, lembre-se que o óvulo, ó, deixa eu só voltar. O óvulo está dentro dessa estrutura aqui, ó, que é o ovário, certo? É o ovário. E aí, o que vai acontecer? As paredes do ovário são estimuladas pelos hormônios que são liberados e a parede do ovário começa a hipertrofiar. Então, a hipertrofia das paredes do ovário, agora não estou falando do óvulo, tá? O óvulo, ó, ele já se tornou a semente. Eu estou falando do ovário, que é a estrutura que abriga o óvulo. E em muitas plantas,
Em muitas flores, você tem vários óvulos dentro de um ovário. Por isso que você tem plantas com várias sementes, não é? Você não tem uma semente só, você tem várias sementes. Por quê? Porque você pega o fruto, e você abre o fruto, você tem várias sementinhas lá dentro. Porque tem dentro do ovário vários óvulos e vários óvulos fecundados. E aí cada um deles formou uma semente. E aí o que acontece? Hipertrofia esse ovário. A hipertrofia do tecido do ovário forma uma estrutura protetora da semente. Essa estrutura protetora da semente nós chamamos de fruto, tá? Então você vai ter a semente aqui dentro, você tem agora todas as partes do fruto aqui. Parte mais externa é epicarpo, parte mais mediana, que geralmente é a parte comestível do fruto, mesocarpo, e a parte mais interna do fruto, que é o endocarpo. Beleza? Nós vamos estudar também o fruto e a gente vai ver as partes do fruto, os tipos de fruto que existe, fruto verdadeiro, fruto falso. A gente vai aprender um pouquinho sobre isso também. Mas a ideia agora é você compreender o ciclo de vida das angiospermas. Então começa lá, formou o grão de pólen, formou o saco embrionário. Juntou gameta masculino com feminino, forma semente, forma endosperma, forma toda essa estrutura revestida por um fruto que protege e guarda essa semente, tá bom? Agora, olha só. Presta atenção aqui no prof. Giovana, eu vou reprovar. Ah, vai sim, vai nada, meu. Você é muito boa, cara. Que reprovar nada. Mas ia ser muito legal. Não você reprovar, mas termos mais um ano de aula juntos. Isso ia ser muito massa, tá? Mas dá para ter mais um ano de aula com o prof se você quiser. Mas isso a gente é conversa para outro momento, tá? Vamos lá, ó. Maravilhosos. Eu sei que esse conteúdo ele não é trivial, porque tem muito nome mesmo e é uma viagem na maionese. Mas o que as provas perguntam sobre isso? Eles vão perguntar para você assim, ó, o que é a dupla fecundação em angiospermas? É isso aqui, ó. Entendeu? É você ter dois gametas masculinos, um fecundando a oosfera formando o zigoto e o outro formando o endosperma triploide. Aí você precisa saber, o endosperma é o quê? Tecido nutritivo para o embrião. Por quê? O embrião é um ser vivo, gente. O embrião é um ser vivo aqui, ó. Como que esse cara vai sobreviver? Nós estamos falando de uma planta. Você só sobrevive dentro do corpo da tua mãe, por quê? Porque você tem a tua mãe ligando você com ela a placenta e o cordão umbilical, que tem troca de nutriente. Ela nutre você. Quem nutre a planta? A planta é autótrofa. A planta precisa fazer fotossíntese para produzir alimento. Então, na verdade, não é uma isso aqui não é uma decoreba. Isso aqui é você começar a raciocinar em cima dos seres vivos. Porque você tem a informação básica, você tem conhecimento básico. Você só precisa ligar uma coisa com a outra. Para pensar. Você pega a planta, fala, caramba, a planta é autótrofa. Para a planta produzir o próprio alimento, ela tem que fazer fotossíntese. Para ela fazer fotossíntese, ela precisa da parte verde. Parte verde, folha. Tem folha dentro da semente? Como que o embrião que está se desenvolvendo, ele é um embrião ainda, ele ainda não formou os órgãos. E aí, como que ele vai crescer e se desenvolver? Então, são essas perguntas que a gente precisa se fazer para começar a entender. Você fala, ah, tá, então o embrião tem que ter uma comidinha lá para ele. Quem que é a comida do embrião? Ah, é o endosperma. E quem que dá comida para o embrião nas angiospermas? Ah, é o cotilédone. Puta, professor, saquei. Agora é isso. Então, é óbvio que é muita informação, vocês não têm só a biologia para estudar, mas o prof tenta fazer todas essas analogias e todas essas formas de você pensar para você escolher aquela que mais te ajuda na hora de estudar, tá? Por quê? Porque assim você começa a sentir que o conteúdo ele não é tão pesado assim. Então façam as analogias, usem os conceitos que você já tem, use a sua capacidade intelectual que você vem desenvolvendo desde quando você entrou na escola, desde quando você abriu a boca para falar pela primeira vez, desde quando você abriu o seu olho pela primeira vez, você já estava aprendendo. Então, fica tranquilo. Vocês são muito bons e eu sei que esse conteúdo vocês vão passar fácil. Tanto é que eu já fiz as listinhas de exercícios sobre ciclo de vida de planta. E vocês viram, é aquilo ali que cai, no máximo é aquilo ali. Óbvio, para quem for fazer uma prova específica de biologia, a UEL já cobrou para você fazer um ciclo geral de gimnosperma. Mas o ciclo geral de gimnosperma, você não precisava fazer o ciclo da gimnosperma. Deixa só o prof voltar para mostrar para você aqui, ó. Você poderia fazer isso aqui, ó. Isso é um ciclo geral de vida de planta, ó. Se você entende isso aqui, você está sossegado, ó. Isso aqui. É isso aqui. Se você desenhasse isso daqui, ó, esse esquema geral do ciclo de vida de planta, e entendesse que o que muda
é que nas plantas superiores, nos vegetais superiores, você não tem um indivíduo haploide, você tem estróbilos nas gimnospermas e flores nas angiospermas produzindo o gameta, acabou. Acabou. Você está feito. Você não precisa ficar se matando com aquele monte de nome para fazer o ciclo. Óbvio que vão ter questões que vão trazer esses nomes para você. Aí é onde você trabalha com associação, com analogias. Beleza? E é por isso que é importante treinar, por isso que é importante fazer exercício, por isso que é importante você estar ligado como que as provas podem cobrar isso de você, e o prof está aqui para ajudar. É nesse sentido que eu coloco as questões, que eu falo para vocês, ó, nesse assunto, faz lá a questão para você ver como é que cai, como é que eles cobram de você esses termos, esses temas, tá? E eu espero poder estar ajudando nesse sentido, porque eu sei que esse conteúdo não é brinquedo, não. Mas, para quem está acompanhando as aulas, vocês perceberam que agora os conteúdos, quando fala de tecido, quando fala sobre os órgãos vegetais, é muito mais palpável para nós. Fica mais fácil de entender. E aí a gente vai pegando gosto por estudar as plantinhas, porque elas são sensacionais. Essa parte aqui é mais dolorosa mesmo, eu concordo com vocês, mas depois fica top. Deixa só para finalizar, que a gente falou dos cotilédones aqui, e aí a gente falou que um cotilédone era monocotiledônia, 2 cotilédones era eudicotiledônia. E como tem muita comparação de plantas mono com eudicotiledôneas, inclusive a gente já estudou raiz e caule, e vocês perceberam que as provas costumam cobrar de nós. Olha que os caras cobram, gente, é coisa de louco. O corte histológico, para você analisar a disposição dos tecidos vegetais num caule e numa raiz. Então, primeira coisa, a gente estudou os tecidos vegetais. São 4 tecidos básicos: de revestimento, de preenchimento, que são os parênquimas, de sustentação, que é colênquima e esclerênquima, e de transporte, que é xilema e floema. Então, a gente já precisa ficar ligado que esses são os 4 tecidos das plantas. E aí, ele mostra para nós corte de caule, corte de raiz, e mostra para nós as posições onde que a gente encontra esses tecidos no caule e na raiz das plantas. E aí, fazem perguntas fazendo comparação entre esses cortes. E fazem comparação de 2 grandes grupos, que são as monocotiledôneas e as eudicotiledôneas. Por isso que eu coloquei esse quadrinho aqui para vocês. Vocês têm esse quadrinho na apostila, mas agora eu acho que esse quadro faz muito mais sentido. Por quê? Porque agora que nós estamos estudando os órgãos vegetais, a gente vai ver que sempre tem uma comparação entre a mono e a eudicotiledônea. Então, pensando na semente que a gente acabou de ver, que é o resultado da fecundação. Nas monocotiledôneas, ó, só um cotilédone, tá? Que vai armazenar e transferir nutriente para o embrião. Nas eudicotiledôneas, você tem 2 regiões onde você tem essas folhas modificadas, que são os cotilédones. E aqui ele não põe ele escurecido, ele deixa mais clarinho, ó, mais branquinho, aqui, ó, essa parte mais clarinha, que são os cotilédones. E isso é o que diferencia mono de eudicotiledônea. Depois, você vai ver que vai ter diferença nas folhas. As folhas das monocotiledôneas têm as nervuras paralelas. Só você lembrar, cana-de-açúcar, o milho. Quem já teve contato com esses vegetais, lembre, ó, traz na memória, você vai ver que realmente as folhas são com as nervuras paralelas, tá? Diferente das nervuras das eudicotiledôneas, que ela é toda ramificada, toda reticulada, que a gente chama. A gente chama esse tipo de nervura aqui de peninérvias, que parecem penas, tá? E essa de paralelinérvias. Depois, ó, aquele esquema lá dos vasos, ó, no caule. Então você tem vasos condutores irregulares nas monocotiledôneas, formando aquela história dos feixes. Ó, o Vicente mandou aqui, ó. Professor, qual raiz é mais eficiente no transporte? A fasciculada ou a axial? Cara, você tem que pensar sempre o seguinte: vai depender do porte do seu vegetal. Geralmente, as monocotiledôneas não são plantas de grande porte, né? Geralmente, tem. Então, como elas não são plantas de grande porte, são geralmente as gramíneas, são plantas mais de pequeno porte, então a raiz fasciculada para ela resolve o problema, porque tem muito ramo, né? Só que elas não são tão profundas. Mas como ela ramifica bastante, então ela é bem eficiente na absorção de água e sais e na fixação desse vegetal que não é tão grande. Agora, quando a gente pensa na raiz axial, que é a raiz de eudicotiledônea, cara, é uma raiz robusta, que tem um eixo central que vai ramificando. Para sustentar um vegetal, ela é sensacional, né? Fora que como ela vai ramificando e ela é bem profunda, ela consegue absorver também bastante água, beleza? Então é você relacionar com o tipo de vegetal para saber aí a eficiência. Tanto é que é por isso mesmo, ó, o tipo de raiz está relacionado com o tipo de vegetal que dá maior eficiência na absorção e na fixação desse vegetal no solo, tá? Então, ó, lembrando daquela história dos vasos condutores em mono e eudicotiledônea.
No caule de monocotiledônea, você tem os feixes todos distribuídos por todo o caule. Então, se você fizer um corte superficial do caule, que é aquele anel de Malpighi que o prof comentou com vocês, você não tem problema nenhum em interrupção de transporte. Por quê? Porque você tem xilema e floema no caule todo. Diferente do que acontece aqui, ó, nas eudicotiledôneas. Se você faz um corte aqui, ó, superficial, tira um anel do caule, como o arranjo dos vasos é em anel, você tira a parte mais externa, você recorta os vasos condutores mais externos. Lembre-se, xilema para dentro, floema para fora. Então, você vai retirar os vasos do floema. Então, quando você faz um corte de um anel superficial do caule, você retira junto os vasos do floema. Esse experimento é chamado de anel de Malpighi. Os cientistas fazem isso e percebem que, depois de um certo tempo, acima do anel fica mais gordinho, porque você tem um acúmulo de seiva elaborada. A seiva elaborada é o produto da fotossíntese, certo? E aí acumula, porque ele não consegue passar, porque você cortou os vasos do floema. A parte de baixo da planta, abaixo do anel que você recortou, não vai receber seiva elaborada, não vai receber glicose, não vai receber alimento. Consequentemente, essa raiz da planta que está na parte de baixo começa a ter déficit nutricional, vai morrer, morre, para de absorver água e sais minerais, não tem mais transporte de seiva bruta também, aí a planta entra em colapso, morre a planta inteira. Beleza? Essa parte também das flores, ó, a gente vai ter sempre nas monocotiledôneas flores trímeras, ou seja, elas têm organização de 3 ou múltiplos de 3 nas peças florais, ou tetrâmera ou pentâmera quando tem nas eudicotiledôneas, ou seja, você tem de 4 a 5 peças florais nas eudicotiledôneas. Quando chegar nas flores, a gente comenta sobre isso também. Beleza? E era isso, meu povo. O prof falou muitão, achei que eu não ia falar tanto, vocês me perdoem, mas é que eu me empolgo quando eu estou junto com vocês, eu gosto muito de falar sobre esses assuntos, a biologia é a minha paixão, eu sou de fato apaixonado por isso aqui, apaixonado por vocês, pelos meus alunos, pelo que eu faço, então eu gosto demais de estar com vocês, de poder partilhar com vocês um pouquinho daquilo que eu aprendi, daquilo que eu aprendo todos os dias tentando ensinar vocês. Ó, a Júlia pediu para eu repetir aquela parte das eudicotiledôneas que morrem. Bom, ó, eu falo isso também lá no vídeo que a gente fala sobre o caule, tá? Eu falo justamente isso lá no vídeo, mas eu repito aqui de novo para você pegar aí, tá bom? Mas se você quiser, depois você entra lá e aí você pega lá também. Mas, ó, as eudicotiledôneas vão morrer com o anel, porque você tem que pensar o seguinte, ó, eu tenho o anel, eu cortei a parte superficial, eu recorto, eu retiro os vasos do floema. Se eu retiro os vasos do floema, não tem transporte de seiva elaborada para a raiz. O que é a seiva elaborada? É a comida da planta, é o produto da fotossíntese. Não chega na raiz, a raiz fica sem nutriente, a raiz morre. Se a raiz morre, ela para de absorver água e sais minerais. E se ela para de absorver água e sais minerais, não tem água e sais minerais para subir e nutrir as partes de cima da planta. Consequentemente, a planta vai acabar morrendo como um todo. Só que isso acontece quando você faz esse corte superficial nas eudicotiledôneas, no caule das eudicotiledôneas. Se você fizer isso nas monocotiledôneas, ela vai, ó, se lascar para isso. Por quê? Porque ela tem feixes de vasos condutores de xilema e floema em todo o caule. Não tem essa história de floema para fora e xilema mais para dentro, entendeu? Ela não tem essa organização. Você não tem um anel vascular, você não tem um anel de feixes condutores no caule de monocotiledônea. Nas monocotiledôneas você tem os feixes todos espalhados. É como se você tivesse, por exemplo, deixa eu ver se o prof consegue pegar um negócio aqui. Peraí. Aí. Vou pegar aqui os pincéis de maquilagem da Rafa, só para vocês entenderem. Imagina que é o seguinte, ó. Nas monocotiledôneas, você tem aqui, ó. Imagina que isso aqui é o caule, beleza? E cada produto desse aqui, ó, é um tubo de vasocondutor, de xilema e floema, beleza? No caule da monocotiledônea, é assim, ó. Você tem um monte de vasocondutor no caule inteiro. Então, se eu arranco só os periféricos, se eu arranco só os de fora, eu continuo tendo vasocondutor mais para dentro, tá vendo, ó?
E aí eu continuo tendo transporte de seiva. Diferente do que acontece com as eudicotiledôneas. Porque nas eudicotiledôneas você tem vasos periféricos, que são os vasos do floema, e os vasos internos, que são os do xilema. Se você tira os periféricos, você arranca os vasos do xilema fora. Você arranca os vasos do floema fora. E se você arranca os vasos do floema fora, você não tem transporte de seiva elaborado. Tá bom? Deu para entender? Sim? Então, beleza, meu povo. Vou deixando vocês por aqui, já, ó, meio-dia 14, ó, bati 45 minutos, hein? Vocês estão loucos! Ó, muito obrigado de novo, vocês são muito maravilhosos. Fiquei feliz com a interação aqui que vocês mandaram no chat. Vou tornar rotina então, tá? Quinta que vem, mesmo horário, vamos continuar fazendo a aula dessa forma. Vocês são muito educados, digitais, e eu fiquei muito feliz com essa aula, com o comportamento de vocês. Cara, que saudade que o prof tá. Que saudade. Aí, então, na quinta-feira que vem, nós retomamos, tá? Se tiverem dúvidas, tragam as dúvidas, o prof tem o maior prazer em poder responder. É até melhor responder assim do que ficar digitando, que demora muito, e às vezes, do jeito que o prof escreve, não é o jeito que você entende e fica complicado, tá? E é isso. Bom final de semana para vocês, fiquem com Deus, se cuidem, cuidem da família, manda beijo para a família de todo mundo aí, tá? O prof vai ficando por aqui. Terça-feira temos aula de novo, tá? Fiquem com Deus.